Quero que você abra comigo em Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17, quando Jesus aborda este mesmo assunto, o sermão profético, a sua segunda vinda, na narrativa do evangelista Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26, nós lemos assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus estivesse para se manifestar segunda vez. Versículo 27, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando Jesus estiver para manifestar, disse o próprio Senhor, nesse texto profético, de que seriam como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Três coisas caracterizam os dias de Noé. Se você abrir comigo no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, você vai ver ali no capítulo 6 de Gênesis, que tinha acontecido uma coisa tremenda. Versículo 11 diz assim, Deus falando: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Versículo 12 diz: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A terra estava, portanto, corrompida e cheia de violência. Jesus disse que seriam como nos dias de Noé. O que caracteriza os dias de Noé? A violência. E hoje? O que nós podemos dizer da violência? Eu preciso até dizer da violência para os irmãos? Não. Basta olharmos para as notícias do jornal e nós estamos vendo a televisão a retratar todos os dias a violência cada vez aumentando mais. Irmãos, nos dias de Noé também era assim. A terra tinha se corrompido, moralmente corrompido. As pessoas estavam moralmente corrompidas e aumentada a violência, porque a corrupção moral aumenta a violência, faz com que a violência aumente. Por quê? Porque vem o desamor, vem a insensibilidade e aumenta então o multiplicar da violência na face da terra. Nos dias de Noé, a violência havia atingido um nível insuportável. Deus disse a Noé, para fazer a arca, porque ele iria destruir toda a vida na face da terra. Hoje nós estamos vivendo esses dias, onde nós poderíamos pensar uma igreja cheia de grades, as janelas todas gradeadas. Isso há tantos anos atrás, quando nós construímos, já a violência já era tão grande. Hoje as casas estão todas gradeadas, os bandidos estão fora e as pessoas de bem dentro das casas. Ninguém sai de noite nos grandes centros. Quando eu fui ministrar esses dias em São Paulo, ali no Lago do Arocha, já me disseram, o próprio pessoal lá do hotel disse: olha, não pode sair de noite aqui, o senhor não pode passear à noite. A violência é muito grande. Isto é o multiplicar e é também essa característica dos dias de Noé. Além da violência, irmãos, uma das coisas que caracterizaram o dia de Noé foi a incredulidade. Noé pregou 120 anos enquanto estava construindo a arca e ninguém se converteu, só a sua família. E Noé, o dilúvio, irmãos, e a família de Noé é um símbolo do arrebatamento da igreja, que foi tirado para fora daquela situação, que foi preservado em toda aquela destruição, no caso ali do dilúvio. Então a incredulidade, a violência, e uma terceira coisa também caracteriza os dias de Noé: a zombaria. Hoje nós encontramos as pessoas como zombadores, como escarnecedores. Hoje os filmes que são produzidos em Hollywood, eles estão escarnecendo e zombando das coisas sagradas. Das coisas sagradas. Coisas terríveis. Aquele filme A Última Tentação de Cristo, de Scorsese, né? É um absurdo aquelas coisas. Eu não quero que ninguém veja esse filme, mas é um absurdo. Eu não consegui ver, vi uns pedacinhos, fiquei tão revoltado com aquilo que larguei para lá, né? Essa coisa terrível que mostra. E são os escarnecedores. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens se tornariam escarnecedores. Caracterizam os dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Um outro sinal que Jesus fala aqui é os dias de Ló.
Os dias de Ló se caracterizam pelo homossexualismo. A palavra sodomia vem de Sodoma, cidade onde Ló morava, e que caracterizam o homossexualismo. Há anos atrás, quando uma família tinha um homossexual, uma lésbica no seio dessa família, isso era escondido, era guardado como um segredo. Hoje as coisas estão escancaradas, a televisão mostra, os filmes, todos querem aí mostrar a sua sexualidade, a sua depravação nesses últimos dias. Como tem aumentado isto na face da terra? Capítulo 19 de Gênesis nos mostra os dias de Ló, e Jesus diz que seriam como nos dias de Ló. O aumento do homossexualismo, do lesbianismo, destas distorções. Deus ama o homossexual, mas abomina o pecado do homossexual. Deus ama as lésbicas e salva e liberta este povo, mas Ele abomina o pecado e Ele condena o pecado do homossexualismo, do lesbianismo. Isto tudo está aí, como nos dias que correm. Por isso Deus tem permitido a AIDS, dias de Noé, dias de Ló. Irmãos, um dos maiores sinais da volta de Jesus, eu já falei, foi a primeira ministração. Foi a volta dos judeus para a Palestina, depois de viverem dispersos, espalhados, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Durante 1878 anos, o povo de Israel viveu sem território, sem governo, sem bandeiras, sem nada, espalhados pelo mundo inteiro. Mas Deus marcou esta data, e ali Ele restaurou o Estado de Israel, e desde então a figueira brotou, conforme nós lemos nesse texto de Mateus 24. A figueira é um símbolo de Israel, conforme eu ministrei a primeira ministração. E Jesus disse, e nós mostramos isto na primeira ministração desses estudos. Eu quero que você volte lá, se você se lembra ainda daquilo que nós ministramos. Jesus disse que a figueira, que a geração que visse a figueira brotar, essa geração não passaria. E nós somos esta geração de 1948 que vimos a figueira brotar. Que a geração que visse a figueira brotar e esses sinais acontecerem, não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Poderia passar o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Irmãos, com tanta iniquidade, a nossa vontade é subir, não é? Quando você lê a televisão e lê essa desgraça e vê essa desgraça toda, porque a televisão, se você pegar 20 notícias ali, 19, ou se não as 20 são de desgraça. Morreram 50, assassinaram não sei quanto, ocorreu isso, caiu a ponte, matou não sei quanto, pegou fogo nisso, caiu o avião, morreram não sei quantos. É desgraça o tempo todo. A gente vai ficando oprimido e deprimido com tanta violência e tanta desgraça. Por quê? É por isso que nós temos que clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. A nossa pátria está nos céus. É para lá que nós vamos, é para lá que nós queremos ir, né? Depois voltaremos com o Senhor para reinar aqui em poder e grande glória com o Senhor. Mas a nossa pátria é os céus e não é a terra. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Aleluias. Os judeus então já retornaram, e esse é um dos maiores sinais que eu já abordei na primeira ministração que eu fiz, sob o título Somos a Última Geração. No meu modo de entender, nós somos esta última geração. Eu estudo profecia há muito tempo, e irmãos, eu creio isso no meu coração, senão não ensinaria para os irmãos. Eu creio que nós somos esta geração, a geração que viu a figueira brotar, que é Israel. Na Bíblia, a figueira é sempre Israel. Um outro sinal que nós estamos vendo, que também nos identifica a iminente volta de Jesus, é o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo nos últimos dias. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, a partir do versículo 26, em Atos capítulo 2, né, que vem o início, quando então é repetido esse mesmo texto em Atos capítulo 2, nós vemos ali que Deus fez uma promessa, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e nós estamos vendo essas coisas acontecer. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um avivamento na face da terra. Irmãos, esta igreja é fruto deste avivamento que ocorreu na nossa vida e na vida de alguns irmãos no início, em 1985, quando então nós começamos a se interessar pela obra do Espírito, e tivemos que sair da outra igreja e começar esta obra aqui, que é fruto da obra do Espírito Santo, do avivamento.
né, dos dons espirituais, da cura. Nós cremos em todas as coisas, como para os dias que correm, para os dias de hoje, como sempre houve na igreja. Então isto também representa, fazemos parte deste avivamento que está ocorrendo em toda a face da terra. Mas junto com este avivamento vem uma coisa que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ocorreria também. Antes que o anticristo se manifestasse, e a semelhança, para e passo, junto com o avivamento, viria também a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma palavra grega, que significa literalmente mudar de posição. Então eu cria, ou que Jesus Cristo era o meu Senhor e Salvador, agora não creio mais. Eu criei que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria e era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, agora não creio mais. Isto é apostatar da fé, é mudar de posição, é renunciar à salvação e o Salvador. E essas coisas estão acontecendo. Irmãos, a apostasia também tem aumentado. E a Bíblia diz que antes que o anticristo se manifestasse, antes que Jesus voltasse para levar a igreja, haveria a manifestação do anticristo, será revelado o homem do pecado e também a apostasia. Isto não ocorreria, ou seja, o arrebatamento da igreja não ocorreria sem que viesse primeiro a apostasia e fosse revelado o homem do pecado, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós estamos vivendo hoje seminários que ensinam que o nascimento de Jesus não foi virginal, que não foi o Espírito Santo que gerou Jesus em Maria, mas Jesus era gerado por José. Ora, se isto é verdade, então Jesus é um mentiroso, a Bíblia é mentirosa, e nós estamos perdidos porque ele nasceu com a natureza caída e pecaminosa que nós temos. Ele não foi então o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, sem a contaminação. Ele não foi então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tudo é uma fraude e nós estamos eternamente perdidos. Veja o que se ensina em alguns seminários pelos chamados teólogos e doutores da igreja. Então, o derramar do Espírito Santo e a apostasia, irmãos, isto está gerando um divisor de águas, uma separação. As igrejas, irmãos, que estão indo atrás de um evangelho secular, um evangelho social, vão se unir e vão formar a grande Babilônia do capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse. Enquanto que a igreja cristã, verdadeiramente cristã, cheia do Espírito Santo, também se unirá sem placas, mas debaixo da liderança única para estes últimos dias. Irmãos, um outro sinal muito claro da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo é o aumento do demonismo no mundo. Há alguns anos atrás, 30, 40, é raro você ouvir de uma pessoa ficar endemoniada. Mas ultimamente, depois que a nova era começou então a divulgar os seus ensinos, as suas práticas, as suas técnicas, e a televisão começou, e o cinema, começou a divulgar essas coisas todas, aumentou o demonismo no mundo. Nos dias anteriores a Jesus, raramente no Velho Testamento você vai encontrar uma passagem que fala de alguém endemoniado. Mas nos dias de Jesus havia endemoniados por todos os lados, porque Jesus estava na terra fazendo a obra, e Jesus está na iminência de retornar, a igreja cheia do Espírito Santo. Então o que acontece? Satanás tem mandado também os seus demônios atuar na face da terra. Irmãos, desde aquele filme O Exorcista, que retrata uma história verdadeira, trocando-se os personagens apenas, a história real não aconteceu com uma menina, mas foi com um adolescente, um menino, e não foi em Washington, foi numa outra cidade. No mais, a história verdadeira do filme O Exorcista, desde aquele filme os filmes têm aumentado sobre o demonismo. Se você pegar a programação de uma semana de um canal, você vai ver que se passam aí 5, 10 filmes, 5 deles são envolvidos com esses temas, são os temas de maior sucesso. Do outro lado da vida, Ghost e outras coisas assim, o espiritismo, o demonismo é ensinado hoje. Filmes, nas novelas. No intervalo dessas duas ministrações, um irmão que é pastor, está visitando aqui lá do Amazonas, esteve aqui no primeiro culto, ele chegou para mim e disse: pastor, isso que o senhor falou do demonismo é uma coisa tremenda. Lá em Manaus, houve uma novela aí da Rede Globo, se não me engano, é Olho com Olhos, Olho por Olho, um negócio assim,
essa novela, e um grupo de meninas de uma escola lá resolveu invocar o espírito de uma atriz que havia sido assassinada, muito famosa, vou poupar o nome aqui, mas você sabe quem eu estou me referindo. Uma atriz da Rede Globo foi assassinada no Rio de Janeiro há algum tempo atrás, e esse grupo começaram a fazer as práticas ensinadas nessa novela e invocaram o demônio, invocaram o espírito dessa atriz, espírito entre aspas, e ficaram todas elas endemoniadas. Isto é o aumento do demonismo. As novelas, irmãos, A Viagem e outras são novelas espíritas, de reencarnação, de espiritismo, são ensinados pela Rede Globo e pelas televisões. Aí tem programas aí que outra coisa não faz a mostrar operações mediúnicas e outras coisas. Isso é demonismo puro. Os filmes estão então cada vez falando mais dessas coisas. Tem um filme chamado Renascidos do Inferno, ninguém deve ver esse filme, mas eu li um roteiro desse filme, que é um filme totalmente diabólico. Inclusive na cidade de Curitiba, eu estive lá e eu conheci uma pessoa que vivenciou, sabe, de fonte assim primária desse fato, participou da libertação dessa pessoa. Estava me dizendo que um jovem estava assistindo um filme desses de terror, de demônios, na televisão de madrugada em casa, quando de repente ele viu o demônio sair da televisão e entrar nele. Entrou nele, ele começou a quebrar tudo dentro de casa. Naquela sala ele era um apartamento lá no alto. Aí os pais acordaram, viram, pensaram que ele tinha ficado. Aí vamos chamar, mas a mãe, que era uma pessoa que tinha algum conhecimento, que era dessas desviadas, mas que a família era evangélica, percebeu que aquilo lá era alguma coisa anormal, demoníaca, e ligou para o pastor, e o pastor então chamou um outro pastor que era acostumado, que ele também não era acostumado a mexer com essas coisas, e chamou um outro que praticava o exorcismo, e foram lá e expulsaram aquele demônio com muita dificuldade, expulsaram aquele demônio, e depois de expulsar esse demônio, o rapaz voltou ao normal e contou o que tinha acontecido. Ele disse que ele estava vendo o filme, quando de repente aquela imagem do demônio apareceu na tela do filme, e de repente aquilo saiu de dentro da televisão e veio e entrou nele. Ele viu o demônio vir e entrar nele, e daí para frente ele não se lembra de coisa nenhuma mais, só se lembra depois que ele voltou. Isto já aconteceu lá em Curitiba, não uma, mas 2 vezes. Eu estive lá recentemente e o pastor me contou um outro caso no lugar onde eu preguei, que aconteceu lá nas vizinhanças. Irmãos, o aumento do demonismo no mundo, através das práticas do espiritismo. É por isso, irmãos, que nós vemos pessoas endemoniadas. Por quê? Porque na televisão, no cinema, a nova era, nas escolas e tudo mais, estão pregando exatamente essas coisas, como eu mostrei quando eu ministrei sobre a nova era nesses estudos. Tem gente que nem admite que o demônio existe. O aumento do demonismo na face da terra é um sinal claro que Jesus está na iminência de retornar. E o último sinal, que eu creio que é o único que falta ainda acontecer, aliás faltam 2, este que eu vou falar agora eu já abordei, é o anticristo, é a revelação do anticristo, e nós já falamos sobre o anticristo, esse homem que segundo o meu entendimento e a nova era vem proclamando isso, ele já está vivo, pronto para assumir o seu papel na história da humanidade. E nunca se esqueça que o anticristo é um homem que virá, num determinado período, ele virá, aparecerá, executará uma obra e desaparecerá. E ele então é um homem do tempo do fim. E o anticristo é mais que ainda precisa acontecer. Esses demais já estão acontecendo. Todos esses que eu mencionei estão acontecendo, já aconteceram e continuam acontecendo na terra. E um outro sinal que ainda falta acontecer, mas que eu creio que vai acontecer durante a grande tribulação, no final da grande tribulação, a Bíblia nos fala que vai acontecer, a lua se tornará em sangue, o sol escurecerá, a lua se tornará em sangue nestes últimos dias. São estes os sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está preparado para a volta de Jesus? Amém? Você pode orar, Maranata? Então vamos ficar em pé. É para lá que nós queremos ir, ó Pai. Por isso abrevia os dias, ó Pai, da volta de Jesus. Ó Senhor, abrevia, faz com que as coisas se apressem, ó Senhor, porque nós queremos subir e estar para sempre com o Senhor.
Pai, nós te louvamos por estes estudos, esses sinais que mostram a iminência do retorno de Jesus. E agora, Pai, prepara a tua igreja para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos estar para sempre com o Senhor. Por isso a nossa oração é esta: ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor.